Oiê! Então vamos à aula bônus desse cesto maravilhoso, nem cabe aqui na tela, que é o cesto Encanto. Eu vou passar aqui para vocês a lista de materiais, tá? Que eu utilizei e vou deixar aqui embaixo também mais específico da onde é cada material e tudo mais, tá bom? Esse cesto aqui, ele tem 20 centímetros de altura, tá? Por 20 de diâmetro, tá bom? Nesse cesto, eu utilizei nessa cor aqui 500 gramas de fio de malha. Então, para essa cor que predomina, vai 500 gramas. Às vezes, você vai utilizar um pouquinho mais, depende do seu ponto, tá? Então, se você for trabalhar com fio premium, que vem 500 gramas, eu indico você comprar 2 rolos para se prevenir, né? Para não faltar fio. Essa parte aqui, que é a parte menor, tá? E que é essa parte aqui de baixo também, eu utilizei 300 gramas de fio de malha premium, tá bom? Então, 500 gramas aqui e 300 gramas aqui, tá? Utilizei essa alça aqui, que é esta alça aqui, ó, tá? Ela é uma alça dupla, só que daí essa parte aqui eu não utilizei, né, dessa corrente, só usei essa parte aqui. Vou colocar aqui embaixo também nos arquivos a lista de material, de onde a gente encontra essa alça. E utilizei, deixa eu tirar o livro aqui pra você ver, uma base em acrílico, tá? Que é essa base aqui. Até tá um pouquinho suja aqui. É essa base aqui, tá? Então, eu não fiz a base em fio de malha, eu fiz a base em acrílico. Vou colocar aqui embaixo também aonde eu compro as minhas bases em acrílico, tá bom? Vou ensinar você como você trabalha com essa base em acrílico, então não se preocupa, tá? Porque no curso você aprendeu a fazer a base em fio de malha, mas aqui eu achei que ficou legal a proposta desse cesto com a base em acrílico, também fica mais estruturado, tá? Então, para colocar livros, por exemplo, fica bem melhor. Então, eu vou ensinar você a como fazer com a base em acrílico, não se preocupe, tá bom? Vou mostrar aqui como é que é a base, olha só, ela vem assim, ó. Tá? Pra você que é novo no crochê, pode ser que nunca tenha visto, então ela vem assim, ó, com esses furinhos, tá? E tem vários diâmetros, vou passar certinho o diâmetro que eu usei, mas já adiantando aqui, né, foi um diâmetro de 15 centímetros aqui, tá bom? Utilizei, pra fazer os pontos, uma agulha de crochê número 6. Utilizei também uma agulha pro arremate 4,5, daí vai do teu gosto, né, qual você prefere. Utilizei uma tesoura e também coloquei aqui na frente, que eu achei que deu todo um charme, né? A logo da Luna Crochê, mas daí vai de cada uma de vocês, tá bom? Então, a lista de material tá aqui embaixo, tudo certinho, é o fornecedor onde você encontra, tá? E bora pra próxima aula, onde a gente vai aprender essa coisa maravilhosa que é esse cesto Encanto. Até lá! Olá! Então, vamos começar aqui o nosso cesto Encanto. Como eu tinha dito pra vocês, eu fiz a base dele em acrílico, tá? Então, a gente vai começar fazendo aqui uma base, né, pra fechar esses buraquinhos, pra daí sim começar a subir o nosso cesto, tá? Vou começar aqui a fazer esses buraquinhos, a preencher esses buraquinhos com ponto baixíssimo, tá bom? Pra fazer esse desenho aqui de baixo, ó, tá? Então, eu vou usar o fio a cor que eu menos uso, né? Que é essa de baixo aqui. Vou utilizar essa cor clarinha aqui, tá? Então, vamos lá. Vou entrar com o fio em qualquer um desses buraquinhos aqui, tá? Essas bases em acrílico, geralmente, ela vem com uma película protetora. Então, não esqueça de tirar essa película antes de começar o teu trabalho, tá bom? Vou entrar aqui, então, tá? Utilizo uma agulha menor pra ficar mais fácil de você conseguir passar o fio aqui no buraquinho. Trago o meu fio pra frente e eu vou deixar aqui um bom pedaço de fio sobrando, tá? Porque a gente vai utilizar ele. E vou começar a fazer o ponto baixíssimo. Então, eu entro no próximo buraquinho, puxo, dou uma alturinha e fecho. Entro no próximo, dou uma alturinha e fecho. Fazendo o ponto baixíssimo por todo esse acrílico, tá? Então, por todos esses buraquinhos, você vai entrar e vai fazer o ponto baixíssimo. Pra não ficar muito apertado, quando você entra e puxa, dá uma alturinha pra daí fechar o teu baixíssimo, tá? E pra ficar com os pontos num tamanho padrão também.
Então, vou fazendo aqui por toda a extensão do meu acrílico, até chegar lá no final. Deixa eu puxar mais fio aqui. Até chegar no final. Eu gosto muito de trabalhar com a base em acrílico, porque além de tempo, a gente economiza também fio, tá? Parece que a base em acrílico é cara e que não vale a pena, mas vale mais a pena, tá? Você fazer uma base em acrílico do que fazer uma base em fio premium, por exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Chegando aqui quase no final. Vou fazendo ponto baixíssimo, que é aquele onde eu pego o fio e já daí fecho, né? Quando eu chego aqui no meu último buraquinho, que é esse agora aqui, ó, tá? Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ao invés de eu puxar o fio do rolo, que é esse aqui, eu vou puxar esse fio aqui, que é aquele que a gente deixou com bastante espaço, bastante sobra, né? Então, eu entro com a agulha aqui, ó, e eu vou pegar esse aqui e passar aqui todo ele pra frente, passando por essa correntinha aqui, tá? Ajeito a correntinha. E agora, eu vou fazer um ponto falso aqui. Eu venho com a agulha de trás pra frente, nesse primeiro ponto que a gente fez, passo o fio pra cá e eu vou voltar ele aqui, ó, pra formar também esse pontinho, tá? Então, eu venho com a agulha de trás pra frente, entro nesse buraquinho aqui e puxo ele pra trás. Olha só, formou certinho o nosso ponto, né? Então, essa parte aqui é o acabamento em ponto baixíssimo que a gente fez, tá? Antes de começar a subir o cesto, eu vou fazer aqui mais duas coisas. A primeira delas é trabalhar toda essa extensão aqui com ponto baixo e depois fazer um acabamento novamente em ponto baixíssimo para começar, tá? Então, agora, na próxima parte dessa aula, a gente vai começar a fazer esse acabamento aqui agora em ponto baixo, tá? Até lá! Então, agora vamos continuar, né, a nossa base aqui. Eu fiz ela em ponto baixíssimo primeiro, para tampar os buraquinhos. E agora, eu vou fazer ponto baixo em toda a extensão dela. O ponto baixo, eu vou entrar em cada vezinho aqui que a gente fez dessas correntinhas, tá? Então, em cada buraquinho desse, eu vou entrar com a agulha. Vou continuar utilizando essa agulha fininha aqui, porque é mais fácil de entrar, tá bom? Aonde que eu vou começar? Ó, esse fio aqui que sobrou, lembram? Ele tá nesse buraquinho aqui, então é nele que eu vou começar, ó. Vou entrar aqui e já pego o meu fio que vem do rolo, puxo pra frente, dou uma altura, laço e fecho. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Próximo, entro com a agulha aqui, já prendo esse fio aqui, né? Dou uma altura. Opa! Dou uma altura, laço e fecho. Vou fazer isso por toda a extensão, tá? Então, em cada vezinho eu entro, dou uma altura, laço e fecho. Isso vai formando os pontos baixos aqui e vai deixando um acabamento bem bonito na peça, pra quando a gente olhar a base ali, né, ficar uma coisa bem bonita de se ver. Então, eu vou fazendo aqui até chegar no final, tá? Vou fazendo ponto por ponto. Até chegar no final. Eu não faço aumento nenhum aqui, tá bom? Então, no acrílico, eu não faço aumento nenhum. Ao contrário de quando a gente faz a base em fio, né? Fio de malha, que eu ensinei pra vocês na aula de círculo mágico, que para aumentar o círculo a gente tem que fazer os aumentos, tá? Mas aqui não precisa. A gente não vai fazer aumento nenhum, tá? Vou continuando aqui até chegar no final. Vou fazendo até chegar, já tô chegando aqui no final.
Por isso que a base, ela também fica com 20, né, o diâmetro, porque a gente usa uma de 15, mas como a gente faz esse ponto e ele vai pra fora, né, então acaba aumentando aqui e aqui. Por isso que ela fica em torno de 20 centímetros, tá? Mas o acrílico que eu utilizei é o de 15, tá? Não o de 20. Fazendo aqui. Quase chegando no final. Cheguei aqui no meu último ponto, né, ó. Vou fechar aqui. O meu fio já tá cortado, mas se o de vocês não tiver, você corta, tá? E daí, puxa ele pra frente aqui pra gente fazer o fechamento, ó. Vem com a agulha de trás, leva o fio aqui pra trás. Entro com a agulha aqui de trás pra frente. E agora vamos arrematar, tá? Como esse lado ele vai ficar pra fora aqui, pra dentro, tá? Então, eu vou arrematar desse lado aqui. Já vou explicar isso aqui pra você entender. Olha só, a parte mais bonita, se você quiser passar uma colinha aqui pra arrematar, pode passar, tá? Eu não vou passar aqui nesse caso. Mas se você quiser, pra ficar mais seguro, pode passar. Olha só, a parte mais bonita do nosso trabalho é essa aqui, né? Então, essa parte aqui é que vai ficar pra fora, tá? E a gente vai subir o cesto assim, ó. Então, essa parte aqui vai ficar pra dentro. Então, todos os arremates que a gente fizer aqui pra dentro não tem problema. O importante é aqui fora estar bem bonitinho, tá bom? Então, agora, na próxima aula, na continuação, né, dessa aqui, a gente vai fazer o acabamento em baixíssimo, nessa mesma cor, pra daí começar a subir o cesto, tá? Então, até lá. Então, vamos para a nossa última parte aqui da base do nosso cesto em canto. Lembrando que essa parte bonita aqui, ela vai ficar pra fora e a gente vai subir o cesto assim. Então, antes de subir o cesto assim, a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo aqui, tá bom? Já podemos utilizar a nossa agulha normal, número 6, tá? Por quê? Porque agora a gente não vai mais entrar nos buraquinhos da base de acrílico, então não precisa uma agulha mais fina. A gente vai entrar aqui, ó, em cada duplinha de anel que se formou aqui, ó, tá vendo? Ó, tem duas aqui, né? Duas alcinhas. Nessas duplinhas aqui que a gente vai fazer o ponto baixíssimo, tá? Pode começar em qualquer uma delas. Sempre lembre que a parte do avesso do trabalho virada pra você, tá? Porque o bonito vai ficar pra fora. Então, sempre assim. Então, vou entrar aqui em qualquer um dos vezinhos, em qualquer uma das argolinhas aqui da duplinha. Passo pra frente e vou começar. Dou uma alturinha e fecho baixíssimo. Laço de novo, dou uma alturinha e fecho. Sempre assim, tá? Dou uma alturinha e fecho. Essa altura, ela é muito importante para o trabalho não ficar repuxado e também para você ter um padrão nos pontos baixíssimos, para que eles fiquem todos do mesmo tamanho, tá? Então, você vai fazendo assim, por toda a extensão aqui da tua base de acrílico, até chegar lá no final. Vou fazendo aqui pra gente chegar junto no final. Sempre dando alturinha, tá? Então, ó, pega o fio, traz pra frente, dá uma alturinha e daí que fecha. Fica até mais fácil e o trabalho não fica apertado. Quando a gente tá começando no crochê, a gente tem muita dificuldade em não fazer o trabalho apertado. Então, essa é uma grande dica, tá? Dá uma alturinha e daí fecha. Para todo ponto que você fizer, sempre dá uma alturinha, que daí não vai ficar apertado, tá bom? Vou fazendo até chegar aqui no final. Quase chegando no final, cheguei aqui no último ponto, faço também. Como que eu sei que é o último ponto? Por quê? Porque aqui, ó, nessa argolinha, eu comecei ele, tá? Então, aqui é o último ponto. Agora, eu vou cortar o fio que vem do rolo, vou passar ele pra frente
E vou fazer um pontinho falso assim, aqui, ó. Assim como eu fiz da outra vez, ó. Passo o fio aqui pra cima. E entro aqui de trás pra frente nessas duas argolinhas e nessa aqui, ó. Pra ele entrar no meio desse ponto, ó, tá? Olha só, como esse lado é o lado que fica de dentro, é interessante que todos os arremates sejam feitos pra esse lado aqui. E não pro lado de fora, tá? Se eu fizer o arremate aqui agora, ele vai ficar meio que aparecendo, vai ficar meio feio. Então, como que eu faço pra fazer pro lado de dentro? Eu levo esse fio aqui, ó, aqui pra trás, ó. E a mesma coisa aqui, ó. Levo pra trás. Olha só, tá? Aí eu posso fazer o arremate aqui. Do mesmo jeito que da outra vez. Se você preferir usar cola, não tem problema, fique à vontade. Eu não vou usar aqui, tá? Por que que eu não vou usar? Primeiro que eu não sou muito adepta a cola. E eu acho que fica um arremate bem presinho aqui, tá? Vou arrematar esse lado aqui também. Entro com a agulha por debaixo aqui pra esconder, né? Esse aqui o fio eu posso cortar, que eu já escondi bem. E está pronta agora a nossa base pra gente começar a subir nosso trabalho, tá? Nós vamos começar a trabalhar aqui, ó, nessas correntinhas que se formaram do ponto baixíssimo que eu acabei de fazer, tá bom? Então, a gente vai entrar com a agulha nessas correntinhas aqui, tá? Então, finalizado o trabalho, com essa cor clarinha que eu escolhi, eu vou começar agora a subir a parede do meu cesto com essa cor maravilhosa aqui, tá bom? Então, até a próxima aula. Oiê! Então, vamos começar a subir o nosso cesto encanto, fazer as paredes dele. As paredes, elas vão ficar com esse trabalhado aqui, ó, super bonito, tá? Com esse detalhe, então é a coisa mais linda. A gente vai subir aqui 8 carreiras dessa forma aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar, então, vou utilizar a agulha 6, né, como eu tinha falado pra vocês, e vou utilizar esse fio aqui. Vou entrar em qualquer parte aqui, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, essas duas argolinhas, tá? Peguei essas duas argolinhas aqui, vou vir com o fio pra frente, tá? E agora, eu vou entrar no próximo, nas próximas duas argolinhas, tá? Venho pra frente, dou uma alturinha, faço um ponto baixíssimo, tá? E daí, fecho, certo? É só esse primeiro que é assim, o resto vai ser toda uma sequência, tá bom? Então, esse primeiro aqui que a gente tá começando o trabalho, que ele fica assim. Esse desenho aqui, ó, essa parte aqui, ó, é justamente isso aqui que a gente tá fazendo, tá? Então, vamos continuar. Eu já vou prendendo esse fio aqui atrás, ó, junto com o meu trabalho, tá bom? Agora, eu vou entrar nesse mesmo lugar aqui, ó. Entro nesse ponto aqui, puxo, tá? Agora, vou entrar no próximo ponto, ergo também, tá? Fiquei com 3 na minha agulha, ó. Aí, eu tiro o primeiro pra formar esse desenho. E depois, fecho, tá? Então, é só no primeiro que eu não fico com 3. No restante, eu vou sempre ficar com 3 na agulha. Mais uma vez, entro aqui no último ponto que eu entrei, puxo, fiquei com 2, ó, né? Agora, entro no próximo, puxo, dou altura, né? Fico com 3. Aí, eu fecho aqui o primeiro pra formar esse detalhe aqui e depois laço e fecho, tá? Então, é sempre essa sequencinha aqui pra formar esse desenho lindo aqui, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez. Entro aqui neste, que eu já trabalhei, dou altura. Sempre muito importante dar altura, tá? Vou para o próximo, dou altura também. Fiquei com 3 aqui na agulha, tá? Tiro o primeiro, ajeito ele aqui com a mão, tá? E laço e fecho
o segundo, tá? Olha que desenho lindo que vai se formando aqui, tá bom? Vou fazer mais algumas vezes aqui. Já vou cortar esse arremate para não confundir você. Então, vamos lá de novo, ó. Olha só. No ponto que eu tava, eu entro a primeira vez, dou altura. Entro a segunda vez, dou altura. Fiquei com 3 na agulha, fecho na primeira, arrumo aqui pra ficar bonitinho e laço o fio e fecho a segunda, tá? Na primeira eu não laço fio nenhum, eu só faço um ponto baixíssimo. E na segunda que eu faço um ponto baixo laçando, tá? Então, olha só, ó. Entro aqui, ergui uma vez. Entro no próximo, ergui mais uma vez. Ó, um baixíssimo, arrumo e um ponto baixo. Então, essa sequência de pontos aqui, nada mais é do que um ponto baixíssimo e um ponto baixo, que você aprendeu aqui nessas aulas, né? Então, vamos lá mais uma vez, ó. Entro aqui no mesmo, dou altura. Pego o próximo, dou altura. Fico com 3 na agulha, tiro o primeiro para formar o ponto baixo, ponto baixíssimo. Laço e fecho para formar o ponto baixo. Olha só, que lindo que fica esse detalhe, tá? Nas próximas carreiras vai ficando mais lindo ainda o detalhe. Vamos continuar aqui então. Entro no mesmo da vez passada, daí que eu entro no próximo, dou altura. Fecho o ponto baixíssimo, laço e fecho o ponto baixo. Mais uma vez, para gravar bem. Entro no mesmo que eu tava, dou altura. Entro no próximo, dou altura. Fecho, arrumo ali o ponto baixíssimo e laço e fecho o ponto baixo, tá? E assim vai formando a nossa primeira carreira. Eu vou completar aqui essa primeira carreira e quando eu chegar aqui no final eu volto na próxima aula para mostrar para você como que a gente vai fazer essa troca de carreira, tá bom? Que é bem importante. Então, até lá! Cheguei então aqui no final da minha primeira carreira, tá? E vou fazer esse último ponto aqui com você, tá? Então, entro com a agulha aqui, puxo o fio, dou altura, vou pro próximo ponto, puxo o fio também, dou altura, faço o ponto baixíssimo e fecho com o ponto baixo, tá? Se você for ver, esse ponto aqui, tá? Ele já tá ocupado, a gente começou por ele. E a gente pegou esse último ponto aqui. Só que se eu finalizar aqui e passar para uma próxima carreira, vai ficar essa lacuna aqui. Então, tá faltando um risquinho aqui. Além disso, a distância entre aqui e essa ponta aqui tá muito grande. Então, aqui eu vou fazer mais uma vez o processo, tá? Parece que eu tô repetindo um ponto em cima do outro, mas não tô, tá bom? Então, eu vou entrar com a agulha aqui, vou puxar o fio da altura, entro aqui aonde eu já fiz aquele pontinho, dou a altura, fecho e finalizo com o ponto baixo. Aí sim, ó, daí não ficou buraquinho nenhum, tá? Agora, eu vou passar para a próxima carreira. Tiro a minha agulha aqui e vou entrar com a minha agulha de trás para frente nessas duas primeiras correntinhas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, nessas duas alcinhas, tá? Não é nessa aqui que tá meio inclinada, é nessa aqui que está deitada. Então, entro com a agulha aqui, passo o meu fio lá para trás e vou entrar agora com a agulha nesse Vzinho aqui, ó. Aqui a gente vai fazer ponto baixo centrado, ó. Tá, ó. Sai atrás aqui no meio dos dois. Lembra que eu falei isso, né? Coloco a agulha aqui, o fiozinho, né, na agulha e puxo ele pra frente, tá? Agora aqui eu não fecho nem nada. Eu faço um próximo aqui, uma próxima laçada aqui, tá? E daí sim eu vou fechar com ponto baixíssimo para fazer o primeiro risquinho. Agora sim eu fecho o meu ponto para fazer o meu primeiro ponto baixo, tá? Vou repetir aqui. Olha só, eu não fecho, tá? Pego no próximo, aqui no meio, no Vzinho, dou a altura, tiro. Ó, esse primeiro ponto é o único que fica com 2 aqui em cima, o resto fica sempre com 3 na agulha, né?
tiro aqui a agulha pra fazer o baixíssimo e fecho com ponto baixo, tá? O restante vai ser a mesma coisa. Entro com a agulha aqui no meio do ponto, puxo, vou no próximo, puxo também, agora eu fico com 3, né? Tiro o primeiro em ponto baixíssimo e depois fecho para fazer um ponto baixo, tá? Uma coisa legal que fica bem bacana e bem bonito para deixar sempre esse detalhe sempre no lado certo e não no lado avesso, que nem tá aqui, ó, por exemplo, ó, aqui tá viradinho o fio, né? E aqui não tá. Como é que eu faço para deixar sempre ele assim, ó, sempre no ladinho certo do fio? Na hora que eu for entrar aqui e for pegar a minha primeira laçada, colocar o fio sempre, o lado enroladinho para cima, assim, ó. Que daí quando eu puxo com a agulha, ele vem o lado certo já, tá? Aí o próximo eu puxo, fecho e fecho. Aí, ó, fica o lado certo do fio, tá? Mais uma vez, entro, ó, esse lado aqui que é o que enrola, né? Fica em cima aqui no dedo, puxo a agulha, dou altura, vou no próximo, dou altura, fecho e daí fecho, tá? Eu vou fazer toda essa carreira aqui de novo e volto lá no último ponto pra gente fazer mais um fechamento pra vocês verem novamente, tá bom? Então, até lá. Cheguei mais uma vez, então, aqui no final, né, da segunda carreira. Vou terminar ela aqui com você. Então, vou entrar aqui no ponto, né? Trago o fio pra frente, dou altura, entro no próximo, dou altura, fecho com ponto baixíssimo, laço e fecho com ponto baixo, né? Aí, a mesma coisa da outra carreira. Por mais que a gente tenha começado nesse ponto aqui e por mais que a gente já tenha terminado aqui, que seria o último ponto, a gente vai fazer mais um ponto aqui, né? Pra fazer esse risquinho aqui, ó, fazer ele aqui também, tá? Então, vamos lá. Entro com a agulha aqui no mesmo ponto que eu fiz por último, dou uma altura, vou no próximo, dou uma altura, fecho, laço e tiro o ponto baixo, tá? Agora sim, ó, ficou com risquinho também, tá? Então, ficou tudo com risquinho, tudo certinho, tá bom? Como que eu vou pra próxima carreira? Tiro a agulha aqui, dou um aumento aqui, né? Entro com a agulha de trás pra frente na primeira duplinha aqui, na primeira argolinha que tá deitada. Não é nessa aqui que fica inclinada, tá? Trago meu fio aqui pra trás. Agora, entro com a agulha aqui no centro desse ponto, coloco o fio aqui, puxo o fio pra frente, dou uma altura, vou no próximo ponto, dou uma altura também, ergo. Como é o primeiro ponto da carreira, é o único que fica com duas aqui na agulha, lembra? Faço ponto baixo, baixíssimo, e daí fecho, tá? E continuo fazendo essa carreira. Daqui pra frente é tudo igual ao que eu fiz até agora, que eu mostrei pra você até agora. Então, eu vou fazer aqui até a nossa 8ª carreira pra finalizar ela pra você ver daí como que você vai fazer dali pra frente, tá? Então, você vai fazer 8 carreiras que nem essas duas aqui. Já fiz 2 aqui, vou fazer mais 6 e volto pra mostrar pra você. E chegamos ao final da última carreira fazendo esse ponto aqui, ó. Então, foram 8 carreiras, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Uma das coisas que eu gosto desse ponto é que ele deixa o cesto bem estruturado. Então, fica bem lindo, tá bom? Agora, vou finalizar essa carreira aqui com você. Fazer os últimos pontinhos aqui. E a gente vai continuar agora mais 3 carreiras, só que a gente vai continuar um pouquinho diferente, tá? Então, vou erguer aqui o último. E
finalizei agora a 8ª carreira, tá? Como que a gente vai fazer agora? Nessa parte aqui de cima, tá? Vai ser a parte em que eu vou dobrar o trabalho. Então, essa parte aqui de cima que eu vou fazer agora, essas 3 últimas carreiras que eu vou fazer agora, elas não vão aparecer no trabalho. Então, eu não preciso fazer todo esse detalhe aqui, porque ele não vai aparecer, tá? E também a gente vai economizar fio não fazendo ele numa parte que não aparece, tá bom? Então, eu vou fazer mais 3 carreiras aqui, ó, vou vir com a agulha de trás pra frente, como eu fiz em todas as carreiras, entro com a agulha aqui, e nessa parte, eu vou fazer, daqui pra frente, somente ponto baixo centrado, tá? Então, ó, fecho o primeiro, vou pro próximo, entro no meio do ponto aqui, no centro do ponto, fecho, no centro do ponto, lembrando de sair no meio das 2 perninhas aqui, né? E fecho, vou fazer assim pra você conseguir ver. Entro no meio do ponto, sempre saindo no meio das 2 perninhas aqui, tá? Ó, no meio do ponto, puxo e fecho, tá? Ó, então, não tem esse detalhe aqui, tá? Então, eu vou fazer 3 carreiras de ponto baixo centrado, tá? Então, eu vou fazendo aqui até chegar ali no final para mostrar para você como que a gente passa para outra carreira. Lembrando que, por que eu tô fazendo assim essa parte? Porque como ela vai ficar escondida, você já vai entender o porquê que ela vai ficar escondida, não tem a necessidade da gente fazer aquele trabalho, aquele detalhe do ponto baixíssimo, porque não vai aparecer. Então, daí a gente também acaba economizando tempo e fio, né? Vou fazendo aqui em ponto baixo centrado, até chegar no final. Sempre pegando no meio do ponto, né? E saindo também no meio, ali atrás. Se não tem prática ainda, dá uma olhadinha onde você sai com a agulha aqui, ó. Vou fazendo até chegar aqui no final. Pra mostrar como que eu vou pra outra carreira. Na verdade, é igual a tudo que a gente fez até agora, tá? Até mais fácil. Aqui, acho que eu não entrei no meio, ó. Tá no meio. Cheguei aqui no meu último ponto. E agora, vou trocar a carreira, né? Como que eu troco a carreira? Puxo o fio aqui, entro com a agulha de trás pra frente, puxo o fio lá pra trás, entro aqui no Vzinho, né, do ponto, bem no meio aqui, saio, coloco a alcinha e laço o fio e puxo ele pra frente e já faço um ponto baixo centrado, tá? Vou fazer isso aqui mais 2 vezes, então, vai ter 3 carreiras aqui de ponto baixo centrado, tá? Quando terminar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer agora com a próxima cor, tá bom? Então, até lá! Cheguei aqui no final, então, né, da minha 3ª carreira em ponto baixo centrado. Vou finalizar aqui junto com você. Então, entro no meio, faço ponto baixo, né, até chegar aqui no último ponto. Puxo o fio pra frente, já cortei o meu aqui do rolo. Venho com a agulha de trás pra frente, levo o fio pra trás e faço aquele pontinho falso nosso, tá? Aqui, agora, eu vou arrematar o fio. Vou esconder ele, dar um nozinho aqui. E agora, a gente vai trocar de fio, tá? Vamos trocar a cor pra fazer aquele detalhe lindo em cima. Então, escondi aqui bonitinho. E vou começar agora uma nova cor, tá? Então, vou pegar essa aqui, que é a minha cor clarinha.
E agora eu vou fazer pontos baixos e não pontos baixos centrados. Então, eu não vou entrar com a agulha aqui no centro do ponto, mas sim nessa argolinha aqui, ó, tá? Nessas argolinhas aqui. Então, vamos lá. Entro primeiro aqui, faço um ponto baixo. Já vou prendendo o fio aqui atrás, né? Sempre pegando nas argolinhas, tá? Agora, não é mais ponto baixo centrado. Por que disso? Pra gente conseguir dobrar esse trabalho, porque ele vai virar assim, ó, tá? Então, pra ele virar bonito e mais fácil, a gente faz o ponto baixo aqui, tá? E não o baixo centrado. Vou fazendo aqui até chegar no final pra mostrar pra você como que é essa troca de carreira, tá? No ponto baixo. Dá uma aceleradinha aqui, que aqui é tudo igual, né? Que daí você pode fazer a cor que você preferir. Pontos baixos, pegando sempre nas duas argolinhas de cima, até o final. Chegando aqui no final, vou trocar novamente de carreira aqui junto com você. Então, ergo o meu fio aqui, pego a agulha de trás pra frente nas duas primeiras alcinhas, levo o fio pra trás. Agora, ao invés de eu entrar aqui no centrado, eu entro aqui, ó, exatamente nessas duas argolinhas que eu passei o fio pra trás, tá? Coloco aqui o fio e puxo pra frente e continuo fazendo ponto baixo, tá? Vou fazer isso 4 vezes, então serão 4 carreiras de pontos baixos, sempre pegando na argolinha de cima, tá? Quando eu terminar, quando eu estiver terminando a 4ª carreira, eu volto aqui para mostrar para você. Cheguei aqui no final da minha 4ª carreira de ponto baixo, tá ficando cada vez pior pra gente conseguir enxergar e visualizar, né? Mas agora eu já vou dobrar essa parte aqui, aí fica melhor pra você ver. Vou fazer o arremate aqui então, normal, tá? Vou cortar o meu fio aqui, vou puxar ele. E agora, ao invés de você pegar e entrar com a agulha daqui pra cá, tá? E primeiro trazer essa parte, você vai fazer o contrário. Você vai entrar com a agulha de frente pra trás e trazer pra cá primeiro. E depois você vai trazer pra cá. Por que que agora vai ficar pra fora essa parte aqui? Porque como eu vou dobrar, o acabamento vai ficar escondido aqui, tá? Então, vai ficar bem legal. Então, eu vou esconder o acabamento aqui. Posso fazer um nozinho? Não vai aparecer, tá? Vai ficar por dentro. E vou passar o fio aqui por trás. Vou cortar aqui. E agora, eu vou dobrar toda essa parte clara aqui desse fio, tá? Ó, vou dobrar assim, ó, olha só. Bem dobradinho. Vou arrumando o cesto, ajeitando ele com as mãos e olha só, que coisa mais linda que ficou. Posso até subir um pouquinho aqui, ó, pra deixar ele um pouco mais gordinho e mais alinhado. Olha que coisa mais linda que ficou, né? Agora, eu vou fazer um último acabamento que é aqui, ó. Nessas lombadinhas aqui, ó, deixa eu pegar a agulha pra mostrar. Nessas lombadinhas aqui, a gente vai fazer um acabamento com o fio verde em ponto baixíssimo, tá? Então, vou pegar aqui o fio verde. Vou entrar com a agulha aqui, ó, de trás, aqui, ó, nessa parte aqui, nessa lombadinha, só a lombadinha eu vou pegar, ó, tá?
e vou fazer ponto baixíssimo. Então, pego na próxima e fecho. Na próxima e fecho. Assim por diante, tentando manter sempre um tamanho padrão, né, do ponto. Sempre pegando somente na lombadinha ali de trás. Olha como dá um acabamento bonito, olha só, né? E pegando aqui, opa, até chegar no final. Pegando todas as lombadinhas, tá? Quando chegar no final, eu volto aqui para mostrar para você como ficou e como que a gente coloca essa alça muito bonita também, tá? Então, até lá. Cheguei aqui no final do meu acabamento, tá? Então, agora eu vou cortar o meu fio. Vou puxar ele pra frente. Vou fazer um pontinho falso aqui. E agora, eu vou só arrematar esses fios aqui. Vou esconder eles aqui. E vou esconder aqui. E está praticamente pronto o nosso cesto encanto, tá? A alça que eu vou colocar agora é opcional, até porque se você quiser colocar um vaso de flor aqui dentro, né, flores, aí com a alça já não dá certo. Mas, se você quiser colocar livros ou outra coisa, com a alça também já fica bem legal. Então, eu vou passar aqui agora, na próxima aula, como que a gente faz a colocação dessa alça, tá? Mas se você não quiser colocar a alça, o cesto tá finalizado, tá bom? Você pode colocar a tua logo também aqui, né? Eu coloquei no outro que eu fiz no marrom a logo da Luna Crochê aqui. Vou colocar nesse aqui também, acho que vai ficar bem legal. E então, vai também dar a sua escolha, né? Mas o cesto em si, ele tá pronto. Então, na próxima aula, vou mostrar pra você como que a gente coloca aquela alça bem bonita. Então, até lá! E chegamos na finalização do nosso cesto. Eu coloquei aqui a logo, né, da Luna Crochê. Fica daí a seu critério, se você quiser colocar a tua logo ou não, eu acho que fica bem bonito assim com a logo. Vou finalizar agora colocando a alça, tá? Essa alça aqui, eu vou utilizar só essa parte de cima, tá? Então, eu vou tirar aqui no mosquetão a parte da corrente. Vou tirar aqui e vou tirar aqui, tá? E essa alça, a gente poderia ter prendido ela com um ponto, pra ela ficar bem certinha assim, mas eu prefiro não prender, porque daí te dá a opção de você utilizar o cesto com a alça e sem a alça, tá? Então, por isso que eu gosto de deixar o mosquetão. Pra colocar a alça, então, eu vou pegar na segunda carreira aqui da parte verde, ó. Então, eu vou bem no meio aqui, né? Vou pegar a segunda carreira aqui, ó. E eu pego 2 pontos pra ficar bem presinho, tá? Então, vou pegar o primeiro e o segundo, tá? Deixa eu soltar aqui que eu peguei 3. Ó, fica com 2 pontos que eu pego na segunda carreira aqui de cima pra baixo, tá? Ó, fica bem presinha, tá? E o outro lado a mesma coisa, né? Então, vou pegar aqui também 2 pontos. E tá bem presa a nossa
alça, olha só que coisa mais linda que fica, ó, tá? E daí você tem a opção de tirar a alça, caso você não goste com a alça, né? Tem essa opção também, tá bom? Então é isso, finalizamos o nosso cesto encanto, fica essa coisa mais linda e espero que você tenha gostado. Um beijão!